ti, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Agora sim. É bênção a gente ter a oportunidade de mais um culto, né? Mais um momento a gente está adorando ao Senhor e, de fato, dizer que o objetivo de estarmos aqui é apenas para adorá-lo. O objetivo de estarmos aqui é apenas para nos gloriarmos nele. Se não for isso, se não for esse o objetivo, se a gente está vindo, se a gente vai para qualquer momento com outro sentido, a gente precisa realmente reavaliar o que é que está acontecendo conosco, quais são as nossas prioridades. Não existe outra alternativa para o cristão a não ser viver uma vida que esteja glorificando a Deus. Esse é o fundamento. E, consequentemente, participar de um culto público ao Senhor é o fato de dizermos de forma de uma só voz que Ele é o único que deve ser exaltado. E eu estava lendo o livro de 2 Samuel e Davi, ele escreve, é registrado ali um salmo de Davi, que mais tarde vai virar o salmo de número 18, mas eu queria ler em Samuel, em 2 Samuel, os versículos de 1 até o versículo 20. Então, 2 Samuel, do versículo 1, 2 Samuel capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. O Senhor é o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de mortes me cercam, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao Senhor. E do seu templo
ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou, foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado de suas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Até aqui. Eu acho incrível porque Davi ele começa nesse salmo dizendo que é no Senhor que ele encontra o refúgio necessário. Dizendo que o Senhor é a sua fortaleza, que o Senhor é o seu libertador, que Ele é o rochedo e que no Senhor é que ele está seguro. E ele está falando isso porque logo depois ele diz assim: invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. É certo que hoje a gente não vive aquele terror de ser assolado por inimigos como Davi, que estava sendo perseguido, que tinha exército contra, uma série de situações reais, né? Só que quais são os inimigos hoje que atormentam o nosso caminhar? Quais são os inimigos hoje que tantas vezes e por tantas vezes eles querem nos assolar? E diante disso, é a mesma expressão, porque ele diz: eu invoco o Senhor e serei salvo desses meus inimigos. E depois, no versículo 5, ele diz assim, né? Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, tramas de morte me surpreenderam. E aí eu lembrando desse versículo anterior, quando ele fala dos inimigos, e hoje o maior inimigo que nós temos é pecado, o maior inimigo é tentação, o maior inimigo são coisas que cercam a nossa vida, que querem nos tirar do eixo, do prumo. E isso daí, essas coisas, elas servem justamente causando esse terror que Davi está descrevendo aqui, onde ele tem a sensação de ondas de morte o cercando, onde ele tem a sensação de que cadeias infernais estavam tramando contra ele. Aí depois ele diz, o que é fantástico: na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, ele ouviu o meu clamor, porque chegou até os seus ouvidos. Eu, quando estava lendo isso, eu senti como é que eu posso falar? Eu senti a confiança de que eu não estou orando à toa. Eu senti a confiança hoje pela manhã, quando eu estava fazendo a leitura desse texto, de que não é em vão. Porque eu creio que existe um Deus que me ouve. Eu creio que existe um Deus que, no momento da minha aflição, quando eu o busco, Ele se faz presente. Ele se mostra. Eu creio que existe um Deus que Ele se compadece
Deus ele não é dotado de sentimentos humanos como os nossos, mas é um Deus que ele olha a nossa história e ele intervém. E Davi, ele sabe disso. Porque quando mais à frente ele diz que o Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz e atirou as suas flechas e espalhou os inimigos, o que eu senti é que cada um de nós precisa de um milagre. E que esse milagre que a gente precisa, Deus, ele proporciona no momento certo. Deus, ele podia fazer com que os inimigos que cercaram Davi, eles nem chegassem. Mas Deus permitiu que eles chegassem. Para que no momento certo e oportuno, Davi ali fosse salvo. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, e Ele me tirou das águas profundas. Eu queria convidar você a orar para que nós pudéssemos pedir esse entendimento ao Senhor. Meu irmão, se não for o Senhor para nos trazer a estabilidade que nós precisamos, e aí você vai aplicar em que área da sua vida é necessário, que está mais necessitado. Se não for o Senhor, o que será? Não existe outra alternativa a não ser buscarmos o Senhor. Nós que sabemos quem Ele é. E aí, tendo pleno entendimento de que Ele é o único capaz de fazer aquilo que realmente precisamos. Vamos orar? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que nesse momento nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo para que a Tua presença, Senhor Deus, ela seja abundante em nosso meio. O que eu peço, ó Pai, é para que nesse momento de culto o Senhor possa falar conosco, Senhor Deus. E é tão maravilhoso, Senhor Deus, fazermos parte da Tua aliança, do Teu pacto, porque é o momento em que nós viemos aqui para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar. Mas o Senhor, em sua imensa bondade, é capaz, Senhor Deus, nesse culto a Ti, Senhor Deus, o Senhor falar também aos nossos corações. E é por isso, Senhor Deus, que eu peço que a nossa mente, o nosso coração, eles estejam cativos ao Senhor nesse momento. Não deixa, Senhor Deus, que qualquer distração possa fazer com que a gente perca o foco de por que estamos aqui. Independente, Senhor Deus, de motivos, independente de circunstâncias, o Senhor nos trouxe essa noite aqui para cumprir um propósito na nossa vida. E o que eu te peço, Senhor Deus, é para que nós possamos aproveitar esse momento. Não deixa, Senhor Deus, que esse momento aqui ele se perca, que seja banal ou que passe como qualquer outro, mas que seja o momento em que o Teu povo, Senhor Deus, está aqui presente para Te adorar. Que seja um momento, Senhor Deus, em que nós tenhamos plena convicção de que nós precisamos nos achegar a Ti cada vez mais. É por isso, Senhor Deus, que eu peço em nome do Teu Filho Jesus, que agora nós possamos entregar a Ti, Senhor Deus, a nossa vida por completo. Que não tenha, Senhor Deus, nenhuma área que nós tenhamos o desejo de manter o controle. Muito pelo contrário. Que seja um momento, Senhor Deus, de entrega, de descanso, de confiar no Senhor. Que seja um momento onde a gente possa, Senhor Deus, desfrutar da Tua benevolência para tratar, Senhor Deus, tudo aquilo que precisa. Mas que seja também, Senhor Deus, agora o momento em que nós entregamos ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre a nossa vida. Diante de tantas vezes, Senhor Deus, que nós erramos e pecamos contra o Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, estar arrependidos, de fato. Mas que antes, Senhor Deus, de ter esse arrependimento, que nós temos a plena convicção de que nós não devemos andar por determinados caminhos. Muitas vezes, Senhor Deus, nós pecamos de forma não pensada, mas muitas vezes, Senhor Deus, é de forma planejada. E o que eu te peço, Senhor Deus,
é que nós tenhamos um posicionamento firme no Senhor, agindo, Senhor Deus, conforme aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que nós possamos ser, Senhor Deus, espelhos de Cristo aqui na terra. É dessa forma que nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para a gente louvar o Senhor e adorá-lo? Toda a terra está cheia da tua glória. Céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo do santuário para ver tua força e tua glória.
ti. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Queria ler com vocês um texto que está em Provérbios, capítulo 3. A gente vai ler o 9 e 10, depois a gente vai voltar um pouquinho. O 9, ele diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Pode sentar. Ele diz assim, vou ler de novo. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. A gente vê vários versículos na Bíblia que ele fala sobre honrar. Ele fala no primeiro momento sobre honrar pai e mãe. A gente olha também quando ele diz assim, honra quem honra. Então, tem vários momentos que a Bíblia ela fala sobre honrar. Mas essa questão, o honrar, ele significa mais do que a gente respeitar. O honrar, ele significa a gente trazer, distinguir. É algo que se destaca. É algo que a gente faz, de fato, uma separação. E a palavra está dizendo que Deus, ele deve ser honrado. Quando a gente restringe esse honrar apenas a esse versículo, aí parece que a gente, com Deus, é um toma lá da cá. Que parece que eu estou dizendo que eu vou honrá-lo com dinheiro e ele vai me dar dinheiro. A impressão que a gente pode ter e que muita gente pode usar é essa. Só que o honrar a Deus, que quer trazer esse destaque, significa mais do que a gente está dando ou trazendo dinheiro ao Senhor. Quando a gente observa, a partir do versículo de número 5, desse mesmo capítulo 3 do livro de Provérbios, ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas antes você deve temer o Senhor e afastar-se do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Tendo esse entendimento, aí é que a gente entra na segunda parte, que é quando ele diz, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu só vou conseguir honrar ao Senhor com a minha renda
se antes eu entrego o meu coração a Ele. Eu só vou honrá-lo se eu realmente estou descansando no Senhor. Existe um processo aqui que é inspirado por Deus para que nós possamos entender como agir com o próprio Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no próprio entendimento. Ou seja, não se deixe ser guiado pela sua vontade, pelo seu senso de justiça, pelos seus desejos, pelo seu querer. Antes, você tem que confiar no Senhor. Quando isso é feito, de fato você honra a Deus. E a forma de estar honrando ao Senhor é também reconhecendo que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso mantenedor. É o momento em que nós nos apoiamos nele para que, de forma prática, a gente devolva uma parte daquilo que Ele vem fazendo por nós. O cristão, aqueles que confiam em Deus, que professam a sua fé no Senhor, tem que viver isso. Ele tem que ser aquele, porque é algo que é bíblico. A Bíblia, seja no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ele aponta a necessidade de honrar ao Senhor através das nossas receitas. E ele fala isso, eu falei aqui na semana passada, de tudo, uma coisa que Deus ele trabalha desde o Antigo Testamento é que a gente não pode se apoiar em ídolos. A gente não pode deixar que a nossa adoração ela seja tomada por ídolos, porque a nossa adoração ela deve ser exclusiva a Deus. Só que teve um ídolo que Deus ele fez questão de trazer o nome. Esse ídolo significa Mamon, o Deus do dinheiro. Para que a gente possa entender o quão seduzido pelo dinheiro nós somos. E aí, a gente acha assim, não, mas eu não sou seduzido pelo dinheiro, não sei o quê. O fato da gente ter disposição financeira para a gente sair, para lanchar ou fazer outra coisa, mas a gente não ter a disposição financeira para contribuir, dizimando e ofertando na casa do Senhor, já mostra que nós estamos sendo dominados por uma situação, porque a gente não consegue fazer o que é certo aos olhos de Deus, estabelecendo ali a nossa prioridade. Nós devemos adorar exclusivamente ao Senhor. Qualquer outra forma de adoração, ela é repreendida por Ele. Que Deus ele possa nos ajudar a viver e a manter a fidelidade nele, independente se a nossa renda é através de salário, se é através de doação, se é do que for. O meio pelo qual Ele nos deu para sobreviver é dessa forma que nós devemos honrá-lo. A gente vai orar agora para entregar o nosso coração mais uma vez ao Senhor, que Ele possa estar preparado para logo mais receber a sua palavra. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que mais uma vez na Tua presença nós oramos e pedimos para que o Senhor possa estar cada vez mais se revelando, para que cada vez mais o Senhor possa diminuir, Senhor Deus, o nosso eu, o nosso egoísmo, os nossos sentimentos, o nosso querer, a nossa vontade, para que o Senhor realmente possa tomar a forma devida. Deus, que nós possamos Te honrar, não apenas, Senhor Deus, com os nossos recursos financeiros, mas com toda a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus, ter prazer de estar na Tua presença e desejar, Senhor Deus, essa presença cada vez mais. Que o Senhor possa estar tratando conosco, abrindo os nossos olhos, Senhor Deus, trazendo a motivação necessária para entendermos que nós precisamos viver uma vida vivida diante dos Teus olhos, ó Pai. É assim que nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para a gente louvar mais ao Senhor?
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos sentar. E hoje é Dia dos Namorados, né, que a gente possa estar aproveitando, namorados, noivos, casados, que a gente possa estar tendo esse tempo, né, que a chama do amor ela possa estar sendo cada vez mais, né, vívida em nosso meio, e que a gente nunca esqueça que um cordão de 3 dobras é aquele que não se arrebenta com facilidade. Então, que isso possa ser realmente vivido, né, no nosso meio. Na semana passada, a gente começou aqui na igreja uma nova série de mensagens chamada O Resgatador. E é uma série que ela está baseada no livro de Ruth. A gente fez a leitura aqui de Ruth, versículos 1 e 2 do primeiro capítulo. E hoje a gente vai fazer a leitura, vai reler esses 2 primeiros versículos e a gente vai fazer até a leitura do versículo de número 5, porque aí a gente fecha esse entendimento inicial para que a história de Ruth, de fato,
ela comece a andar. Então, Ruth, capítulo 1, versículos de 1 até o 5, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá, ele foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. E eles eram efrateus de Belém de Judá. E eles foram à terra de Moabe e eles ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aqui. Vamos orar? Deus, que o Teu Santo Espírito, Ele possa estar falando conosco essa noite. É um privilégio, Senhor Deus, nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, lermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer tratar com o Teu povo. Que o Senhor possa trazer o verdadeiro entendimento, Senhor Deus, e que nós possamos entender e viver a vida que o Senhor quer que estejamos vivendo, ó Pai. Nos ajuda. É assim que eu oro, que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, eu falei aqui na semana passada que o livro de Ruth, ele começa com uma informação inicial de que essa história, ela aconteceu em um período da história bíblica chamada o período dos juízes. Esse período, ele durou cerca de 350 anos, que foi o período em que Josué, ele entrou na Terra Prometida, até mais ou menos o período em que Samuel, ele unge o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Só que esse período, na história de Israel, ele é marcado por ciclos de instabilidade. Instabilidade política, instabilidade econômica e, principalmente, uma exacerbada instabilidade espiritual. Porque existia ataques externos, onde vários povos estavam atacando o território de Israel, só que também eles estavam explodindo e implodindo, porque era confusão dentro e era confusão fora o território de Israel. E isso causava uma devassidão. Isso estava causando uma corrupção muito grande entre o povo. Tanto é que quando a gente observa Juízes capítulo 2, versículos de 16 a 19, ele diz assim o texto: Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos juízes. Pelo contrário, eles se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e os adorando. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Então, o que a gente consegue observar aqui é que existia uma sequência padrão dentro do livro de Juízes, que a sequência é:
Existe um período de descanso, existe um período de repouso, existe um período em que as coisas estão tranquilas. E no meio dessa calmaria, o que é que o povo faz? O povo ele vai e tem uma caída. Ele recai e ali nessa recaída, eles começam a enfrentar a sua ruína. É o momento em que eles estão passando por dificuldades, é o momento que eles estão passando por fome, é o momento que eles estão sendo atacados. Uma série de dificuldades já começa a acontecer. Aí o que é que o povo faz? Começa a clamar, começa a buscar a Deus. Aí começa a gerar um senso de arrependimento nesse povo, até que ocorre a restauração. E logo depois da restauração vem o quê? Um período de repouso, um período de descanso. E logo depois tem outra recaída, que vem a ruína, que vem arrependimento, que vem a restauração, para vir repouso, ruína e por aí vai. É um ciclo sem fim. É uma instabilidade, é uma gangorra emocional e principalmente espiritual, onde as pessoas não conseguiam se manter um padrão diante de Deus. Quando a situação apertava, sabia para onde correr. Mas quando estava tudo bem, quando estava descansado demais, regalado demais, como dizia Calvino, aí esqueciam quem era Deus. E quando a gente observa, quando o povo estava passando por um momento da dificuldade, muitos podiam até questionar a Deus. Inclusive, Gideão, que foi um dos líderes desse momento, ele olha para Deus e diz assim: se o Senhor é conosco, por que é que tudo isso aconteceu com a gente? E a resposta está em Deuteronômio, 2 livros antes. Quando, antes do povo entrar na Terra Prometida, quando estava todo mundo ali já brechando, a Terra Prometida já estava ali do outro lado, eles faltavam agora cruzar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Deus ele chama Moisés e ele começa a trazer uma série de advertências. E o que Deus disse a Moisés é: a partir do momento em que o povo ele andar distante de mim, eu estarei distante do povo. Olha o que Deuteronômio capítulo 31, ele fala. O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então esse povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústia os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que esses males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós? E dessa forma, parece que quando a gente observa esses relatos, essa situação, a gente vê a descrição dos nossos dias. Muita coisa acontecendo. E a partir do momento que muita coisa acontece, a gente vê como é que o povo, como é que as pessoas, elas se comportam diante de Deus. Como é que as pessoas elas se comportam diante da vontade de Deus. E cada um hoje faz aquilo que parece que é o melhor para si. Porque cada um está em busca da sua felicidade, cada um está em busca do seu objetivo. E quando a gente olha, principalmente para os últimos 2 séculos da nossa história, parece que a presença de Deus, a figura de Deus, ela foi completamente descartada, como se Deus realmente não existisse. E o que está sendo impulsionado, o que vem sendo impulsionado até então, são todos os ideais filosóficos, os ideais morais, os ideais estéticos, os ideais até mesmo espirituais, que começam a valorizar cada vez mais o homem. Ou seja, o homem
e a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, eles se tornaram objetos de adoração. Eles se tornaram ídolos. E Deus parece que é algo ultrapassado. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Cada um fazendo aquilo que quer fazer, simplesmente porque todos estão em busca do prazer. E quando a gente observa o versículo 1 de Ruth, a gente vê que, além de todo esse ataque externo que eles estavam sofrendo, de invasões por outras nações, além de toda a corrupção e degradação moral e social que a terra estava passando, além de toda a devassidão que eles estavam vivendo, agora a terra estava sendo atingida por outro fator. Esse fator era a fome. E a fome aqui, ela aparece como sendo uma consequência do abandono de Deus. E é o momento em que Deus está pesando a mão para que o povo ele pudesse se arrepender de seus caminhos e se voltar para Ele. Eu disse aqui também na semana passada que Belém significa literalmente casa de pão. E não havia mais pão na casa de pão. Porque o inesperado e o improvável aconteceu. Belém, além disso, ele era reconhecido como um celeiro, porque a produção de uvas, de oliveiras, a produção de trigo era muito grande. Só que agora esse celeiro ele está vazio. O tempo que já era complicado, agora ele está desolador. Agora imagine você viver essa crise. Imagine você viver essa insegurança. Como será o seu futuro? Porque se hoje está ruim, imagine amanhã como é que não vai estar. Agora, pense se você não está em um emprego estável. Ou melhor, se você nem estiver empregado. Você já viu como é que está o preço das coisas? O preço da gasolina, o preço do gás. Como é que vai estar? Como é que a gente vai ter condições de estar pagando o plano de saúde? Vai ter que depender do sistema do SUS. E no futuro, como é que vai ser? E se Lula ganhar a eleição? E se Bolsonaro se manter no poder? O que é que vai acontecer com as coisas? Simplesmente a gente não tem a resposta para todas essas questões. A gente está passando por momentos como esse, em que a crise parece estar batendo a porta e a gente precisa entender qual é a perspectiva que a gente tem para o nosso futuro. Entender, de fato, aonde é que a gente está colocando a nossa certeza, onde é que nós estamos colocando a nossa segurança. Porque em momentos como esse, o que é mais natural é despertar na gente um desejo de que eu preciso fazer alguma coisa. E a gente tem até um ditado, porque diz que as coisas não caem do céu. Só que quando a gente acredita nisso, a gente cai naquela mentira que Satanás contou lá no Éden, quando disse que nós precisamos fazer alguma coisa para nós mesmos, porque caso contrário, a gente não vai ter nada. E aí a gente começa a ser despertado em nós uma necessidade de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que estar produzindo, que se não for por mim, se não for por meio das minhas mãos, nada vai dar certo. E dessa forma, a gente vai estar ouvindo cada vez mais a mentira que foi contada. Só que lá no Éden, existe duas situações. Aquilo que Deus falou e aquilo que Satanás falou. A questão é o que é que a gente vai estar escolhendo ouvir e o que é que a gente vai estar escolhendo viver a partir de então. Porque, meu irmão, se você acredita, se você vive
que Deus, Ele é o responsável, que Deus é aquele que vai estar sendo o provedor da sua vida, você vai ter o pleno entendimento de que Deus, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa e Ele vai estar se antecipando a essas questões. Ele vai se antecipar à sua necessidade. Agora, se você não acredita nisso, você vai querer se antecipar e você vai querer fazer de forma prévia. E isso daí vai fazer com que, a cada vez que você tente fazer aquilo que você acha que Deus não vai fazer por você, você vai estar pecando, porque você vai estar sempre se colocando no lugar de Deus. Um lugar que não é seu. Um lugar que não foi feito para você. E isso daí é para a gente entender que a gente vai passar por diversos tipos de fome na nossa jornada. Que a gente vai passar por diversos tipos de fome na nossa caminhada. Agora a questão é, qual é o tipo de fome que vai fazer com que você tenha a necessidade de ter o controle, de segurar as rédeas da sua vida, para que você diga assim, só quem sabe administrar essa situação sou eu. Isso é o que a gente precisa parar para identificar. Porque, no mínimo, o efeito colateral de uma vida em que você está querendo viver de forma autônoma a Deus é a ansiedade. Porque você vai estar sempre sofrendo por antecipação. Porque você sempre vai estar na expectativa de que coisas boas não vão acontecer. E que você já vai ter que estar preparado para aquilo de ruim que, porventura, possa estar acontecendo no futuro. E aí que você vai tentar dar os seus pulos. E muitas vezes a gente passa por essas situações difíceis, por situações adversas, mas a gente escolhe passar pecando, porque a gente não ouve a voz de Deus e a gente quer fazer sempre do nosso jeito. O que a gente precisa prestar atenção aqui é: Deus não está chamando um povo passivo. Deus não está chamando um povo apático. Deus não está chamando um povo robotizado, que é sem vontade. Só que a gente precisa ter discernimento espiritual, para que a gente possa entender as coisas que acontecem conosco. Porque qualquer coisa ruim que acontece, a gente tem mania de dizer que é o do diabo, que é Satanás, que é agir maligno na minha vida. Só que muitas vezes a gente tem que parar também para entender se essa coisa ruim que está acontecendo não é porque apenas a sua vontade, o seu querer, foi contrariado. Mesmo quando parece óbvio que aquela coisa ruim vai fazer você sofrer. Mas a gente precisa ter esse pleno entendimento do que é que está acontecendo conosco. Se é fruto de nossa irresponsabilidade, se é fruto de imprudência, enfim. O livro de Ruth, ele acaba gerando uma aproximação muito grande com a nossa vida, com a nossa rotina, porque, inevitavelmente, em diferentes circunstâncias, todos nós acabamos nos identificando com os personagens que são ali trazidos. Porque todas essas pessoas, elas estão em busca de alguma coisa. Elas estão em busca de identidade, elas estão em busca de habitação, elas estão em busca de relacionamento. E todas essas pessoas, elas estão também com fome. Mas elas estão com fome de ser, elas estão com fome de ter, elas estão com fome de controlar coisas, de controlar pessoas. Só que de repente a gente chega com um fato, a gente se depara com a realidade de que nós não somos capazes de suprir a nós mesmos. Nós não somos capazes de suprir a subsistência do nosso corpo ou então a saciedade da nossa alma.
E é por isso que a gente precisa, toda vez, quando a gente lê, quando a gente vê o contexto bíblico, a gente precisa ali se encaixar, a gente precisa se enxergar. Caso contrário, aquilo ali é apenas uma história e não algo que Deus está querendo tratar comigo naquele momento. Então, todas as vezes que a gente falar sobre os personagens, a gente vai estar se colocando como esses personagens. E toda vez que a gente vai falando sobre a fome que eles estão passando, a gente vai tentar identificar situações diversas na nossa vida. E esse texto começa falando sobre a história de um homem chamado Elimeleque, que ele é casado com Noemi e tem 2 filhos, Malom e Quilion. E é um homem, assim como nós hoje, que tenta dar seus pulos, que tem que ser responsável por prover a sua família. Só que Israel está passando por um momento de dificuldade. E agora ele está se deparando com algo que é muito difícil para a realidade dele. Que como é, sendo ele o responsável pelo sustento da sua família, como é que ele vai agora fazer com que sua família fique confortável? Se não for ele, todos vão morrer. Só ele é que pode fazer isso. E é por isso que ele decide levar a sua família para viver em outro país. Esse país é Moabe. Ruth, ele mostra que Deus ele tem um controle absoluto sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E ele tem, inclusive, controle sobre o sofrimento do seu povo. E ele tem controle até quando o povo faz escolhas ruins, tentando dar um jeito na sua situação. Porque ele usa todos os meios, ele Deus, né? Ele usa todos os meios para que o propósito redentivo ele possa ser apresentado, ele possa ser cumprido na presença de Cristo, na pessoa de Cristo. A gente precisa entender que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, cumpre um propósito na nossa vida. Os momentos de dificuldades que a gente enfrenta é um momento de provação para que o nosso ser, o nosso caráter, a nova criatura que existe em nós, ela possa estar sendo fortalecida cada vez mais. Porque se a gente só viver coisas boas, se a gente só experimentar aquilo que é bom, nunca seremos fortes o suficiente para resistir a qualquer coisa. A gente se torna fraco e frágil. E quando a gente olha, lê a história de Ruth, eu sempre li, né, durante muito tempo eu li a história de Ruth, olhando para Elimeleque como um homem prudente. Como um homem que, quando está diante de uma situação adversa, ele dá um jeito para que as pessoas elas sofram o menos possível, o menos impacto possível. E a decisão dele de ir para um outro lugar parece ser uma decisão ali boa e agradável a todos. Só que, e ele traz ainda a informação que ele não está querendo se mudar de vez para Moabe. Ele está querendo passar um tempo, até as coisas melhorarem. E depois, quando tudo estiver tranquilo, quando tudo estiver já sossegado, a gente volta de onde a gente parou. E essa é a estrutura, essa é a história que Elimeleque ele tinha na cabeça dele quando ele resolveu tomar essa decisão. E aí a gente olha e diz assim, mas qual é o problema disso? Tem problema nisso? Aparentemente não. Só que o problema é que nós somos especialistas em dar um jeitinho na nossa situação, independente de Deus. E esse trecho de toda a narrativa, de toda a história, mostra
que a gente tem o péssimo hábito de analisar todas as coisas que acontecem conosco de forma horizontal e não de forma vertical. Eu parei para ver se estava certo mesmo. Então, essa é a questão. Sempre olha aqui, como se Deus não tivesse nada a ver com minhas decisões. Como se Deus não tivesse nada a ver com a minha história. Como se Deus não tivesse nada a ver com as coisas que acontecem comigo. E é por isso que muitas vezes, em diversas situações, nós somos afrontados e diante dessas situações, a gente não sabe como lidar. A gente teima em escolher aquilo que parece ser mais fácil, mais rápido e mais vantajoso. Muitas vezes, no meio dessas escolhas, a gente até se utiliza de atitudes que elas não são muito legítimas diante de Deus. E aí a gente tenta se justificar. Aí a gente tenta desculpar o nosso pecado, dizendo que é uma situação de emergência, dizendo que é só por um tempo, dizendo que todo mundo faz, dizendo que nem é tão grave assim. E a gente tem que entender que se a fome que estava naquele momento era um ato de disciplina de Deus, a atitude pertinente daquelas pessoas deveria buscar o arrependimento, buscar a humilhação diante do Senhor. Mas a questão é, como é que eu vou saber que aquilo dali é um ato de disciplina de Deus? Como é que eu vou saber que o que eu estou vivendo hoje é um ato de disciplina de Deus ou não na minha vida? A gente só vai saber quando a gente ouve Deus. A gente só vai saber quando a gente tem vida com Deus. A gente só vai saber quando a gente percebe Deus. E isso daí só é possível a partir do momento em que eu tenho a minha cosmovisão, a partir do momento em que eu tenho a minha forma de enxergar o mundo, a forma que eu tenho de lidar com as coisas, se ela for cristocêntrica. Ou seja, se a pessoa de Cristo ela for a que estiver sendo determinante, se o meu olhar ele vai ser baseado naquilo que Cristo determina. Porque, vou dizer uma coisa, a gente tem muita dificuldade, só abrindo um parênteses aqui, de entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente fica dizendo assim, mas o que é que eu vou fazer? Mas é vontade de Deus? É vontade de Deus casar? É vontade de Deus eu fazer determinado curso? É vontade de Deus isso? A gente fica com muita fome para saber qual é a vontade de Deus. E tem 3 coisas que a gente precisa entender. Primeiro, que existe a vontade de Deus em que Ele determina as coisas e que isso daí não tem jeito, inclusive a providência de Deus em nossas vidas é um desses fatores determinantes. Então, a gente sabe, é expressa qual é a vontade dEle. Existe a vontade de Deus no sentido de direcionar as coisas, onde a própria palavra mostra, apontando qual é o caminho que a gente deve seguir. Por exemplo, quando ele diz assim, olha, cuidado com as coisas aí, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você deseja, cuidado com a soberba da vida, para que dessa forma você possa experimentar a vontade de Deus. Então, a gente sabe, já tem esse discernimento daí com relação à vontade de Deus. Agora, as outras questões que a gente se depara, do tipo, como eu estava falando, vou casar ou não caso, eu vou fazer esse curso ou não faço, eu vou fazer aquilo ou não faço, eu me mudo ou não. Essas questões, a gente só vai saber, só vai ter a resposta de Deus de forma efetiva quando a gente está vivendo antes a vontade dEle, entendendo que Ele está determinando todas as contas, de todas as coisas, apontando qual a direção que eu devo seguir para que Ele possa ali estar dando nortes menores voltados para a minha vida. Se eu não estou fazendo essa escala, se eu não estou entendendo quem Deus é de forma maior, eu não consigo dizer qual é a vontade dEle para qualquer coisa da minha vida. Eu não consigo ter entendimento de que as coisas que estão acontecendo comigo, sejam elas boas ou não, é porque é fruto do querer dEle ou porque Ele está querendo tratar
alguma coisa comigo. Só que a gente, muitas vezes, até sabe o que é que Deus quer. Muitas vezes a gente sabe até o que Deus espera de nós. A gente sabe qual é a vontade dele para determinada situação que eu estou vivendo agora. A questão não é desconhecer. A questão é se realmente eu quero viver. Se eu estou disposto, se eu tenho a disposição de fazer a vontade de Deus. A questão é se às vezes eu estou disposto ou se eu vou querer pegar a vontade de Deus e torcer ela e moldando até que bata naquilo que eu quero que coincida com a minha expectativa. Elimeleque, ele pega a família, bota embaixo do braço e vai para Moabe. Quando a gente, analisando por esse aspecto, a gente pode analisar que Elimeleque é um homem mau. Porque ele está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. E a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade dicotômica, onde só existe o bem e o mal, verdadeiro e falso. A gente é muito branco e preto, muito nesse sentido. E a gente não pode dizer que Elimeleque é um homem mau, mas é um homem que tomou uma decisão equivocada para a sua vida. Assim como acontece comigo. Assim como acontece com todos nós. Existem momentos em que nós tomamos decisões que elas são más, são equivocadas. O problema é que toda atitude que nós tomamos gera consequência. Boa ou má, mas gera consequência. E o caminho que Elimeleque, com a sua família, deveria tomar é um caminho de arrependimento. Mas o caminho que ele estava disposto a fazer é aquilo que parecia mais fácil. E é por isso que ele foge para Moabe. Tem um pastor de Brasília, da Igreja Presbiteriana Semear, que ele diz assim: quantas vezes o nosso coração, ele não prefere, quantas vezes o nosso coração não deseja estar em pastos verdejantes, sem o bom pastor, do que viver o vale da sombra da morte com um bom pastor. Quantas vezes a gente quer a facilidade, mesmo que Deus não esteja ali. Quando Marina chega em casa, às vezes, com algum problema, quando ela chega em casa com alguma situação, ou quando ela está estressada, chorando por qualquer coisa, a gente sempre conversa com ela, pedindo para que ela diga se aquele problema dela é um problema grave ou não. Porque apesar dos sentimentos dela, ela tem que entender a gravidade do problema. Ela, apesar do sentimento, tem que ter um lado racional para ela entender o que está acontecendo. E aí a gente precisa entender, e não tem como, mas a gente tem que mensurar, se a fome era grave ou não. Se há quanto tempo ela estava assolando aquele lugar. A gente não tem como saber disso, mas a gente tem algumas evidências que a gente precisa destacar. A primeira dessas evidências é que a família de Elimeleque é uma família que ela tinha posses. A gente sabe disso principalmente quando Ruth e Noemi elas voltam e elas vão resgatar as terras que eles tinham. Outra questão é que não existe registro de um êxodo
do povo de Deus para outro lugar. Ou seja, as pessoas elas não se mudaram em decorrência da fome. E em terceiro, ao que consta, os outros lugares não estavam tendo fome. Porque o registro aqui estava existindo fome em Belém. Ou seja, Elimeleque, ele poderia buscar refúgio em qualquer outro lugar das tribos de Israel. Mas ele vai para outro país onde Deus ele não era adorado. Será que Elimeleque ele não poderia ter aguentado um pouco mais? Ou foi a perspectiva por dias tenebrosos que fez com que foi suficiente para que ele decidisse migrar? A gente precisa entender que o mundo em que Ruth viveu, o mundo dessa história de Ruth, é um mundo completamente diferente do nosso, né? Tanto do ponto de vista histórico, como a gente vive no mundo do século XXI, ocidental, pós-Cristo. Enquanto Ruth, essa história está se passando, né, em um outro contexto. E o outro contexto era de que a presença de Deus ela não estava em todos os lugares como hoje existe, graças ao sacrifício de Cristo. A presença de Deus ela estava restrita à terra de Canaã, onde foi ali que Deus resolveu se revelar e habitar com aquele povo. Deus não estava se revelando em outros lugares. O povo de Deus não poderia consultar a Deus, não poderia sacrificar a Deus, não poderia fazer nada com relação a Deus, se não fosse naquele lugar. E a decisão de Elimeleque era simplesmente de deixar a presença de Deus, porque existia algo mais necessário e urgente, que era a sua sobrevivência. Elimeleque, ele deixa o que Deus ele tinha para fazer, para que ele pudesse buscar aquilo que ele mesmo faria por si e por sua família. E o que é interessante é que Elimeleque significa Deus é rei. E o homem que carrega o homem que carrega em sua identidade que Deus é rei, abandona Deus, abandona o lugar onde Deus ele se revela, simplesmente para que as suas necessidades, elas ali fossem atendidas. E é interessante porque hoje a gente prefere ouvir o conselho de um gerente do banco, a gente prefere ouvir o conselho de um coach, a gente prefere ouvir o conselho de um youtuber, a gente prefere ouvir o conselho de um influencer, e a gente simplesmente despreza o maravilhoso conselheiro, né? Esse Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A preocupação com o futuro, ele fez, inclusive, Elimeleque colocar em risco os seus filhos, expondo os seus filhos a uma posição difícil, porque ele estava com isso incorrendo na possibilidade de que, a partir dali, famílias fora do pacto, elas fossem criadas. E eu falei agora há pouco, né, que as nossas atitudes, todas as nossas atitudes, elas geram consequências, sejam consequências boas ou ruins, mas geram consequências. E todas elas começam com pequenas concessões que a gente faz e que começam a trazer impacto. Impacto para a nossa vida familiar, impacto para os nossos filhos, impacto na nossa sociedade, impacto na igreja. Não havia adoração em Moabe. Mas mesmo assim, eles estavam dispostos a passar um tempo naquele lugar, sem adorar junto com o povo de Deus.
eles vão em direção a Moabe, contra as promessas do Senhor, tudo porque existia um desejo de ser e de ter. Quando eu estava refletindo no texto de Ruth, o que mais me chamou a atenção é o que a gente é capaz de fazer quando nós somos expostos a situações limites. O que mais chamou a atenção é o que é que a gente traz para fora. O que é que a gente está disposto a abrir mão em situações limites que a gente enfrenta. É vergonhoso saber que em uma roda de amigos a gente nega o nome de Cristo, quando existem cristãos do outro lado do mundo que eles estão sendo mortos, mas não abrem mão daquele que morreu por ele. É incrível a gente saber que a gente é capaz de abrir mão, sabe, de tudo que Deus, de tudo que a gente professa, só para a gente se enquadrar, a gente fazer parte. Eu não estou nem falando da gente ter. Eu não estou nem falando dos meios escusos. Eu estou falando de quando a gente abre mão daquilo que nós acreditamos. Porque eu estou sendo levado, eu tenho uma sensação, eu tenho que me satisfazer de qualquer forma, a qualquer preço. Situações limites botam para fora a segurança que nós temos no Senhor. Situações limites, eles expõem o que de fato se passa dentro do coração do homem. E quando a situação aperta, a questão é o que é que nós fazemos. Porque só existem duas possibilidades. A gente, a possibilidade é de a gente estar buscando ao Senhor, ou a gente tentar resolver os nossos próprios, com as nossas próprias mãos. Ou a gente vai fazer o que é certo, ou a gente vai fazer como Elimeleque, que caminhou por um caminho errado, equivocado, simplesmente porque não soube esperar o que é que Deus queria fazer. E essas situações, elas mostram que o nosso espírito, ele é completamente impaciente com relação às coisas de Deus. A gente demonstra ter um espírito desconfiado, um espírito insatisfeito, um espírito instável, agitado, sendo levado por qualquer situação. E a decisão pecaminosa de Elimeleque de não confiar na providência de Deus gerou grandes e graves consequências. E é interessante porque às vezes a gente tenta se sabotar dizendo assim: mas se o meu coração estiver em paz, é de Deus. Ou então é dizendo assim: se as coisas estão acontecendo, se está fluindo, é porque também é de Deus. Foi Deus que abriu essa porta, e não sei o que, né? Deus ele não impediu Elimeleque de ir para Moabe. As coisas foram acontecendo, e ele foi. Ele chegou lá e foi ficando. Estava tudo tranquilo. Porque se ele não estivesse bem, ele tinha voltado. Porque se é para passar necessidade, que passa necessidade na minha casa. Mas simplesmente ele foi ficando. E aí é que é necessário a gente parar e entender um alerta muito grande. Porque há duas coisas que a gente precisa com isso entender. A primeira é que esse livro de Ruth mostra que o caminho da vida não é simplesmente a gente buscar o melhor para si, mas é a gente viver o amor sacrificial do caminho proposto pelo Senhor, mesmo que esse caminho seja duro, mas é a gente vivê-lo. E o segundo
é que os nossos pecados não estão seguros. Os danados desse pecado, eles nunca ficam no lugar onde a gente quer que eles fiquem. A gente tem a mania de querer compartimentalizar a nossa vida. E uma determinada área, ela é nebulosa, e a gente acha que os efeitos, os danos vão ficar apenas aqui. O resto, eu vou estar vivendo bom, o resto eu vou estar vivendo tranquilo. Só que eles não ficam apenas aqui. E começa a manchar todo o caminhar. Eles começam a manchar toda a vida de uma forma completa. Daí a necessidade que a gente tem de não ter pecados de estimação. A gente não ser escravos de determinadas situações, de determinados sentimentos, de determinadas coisas. Muito pelo contrário. Nós precisamos saber que o pecado, inevitavelmente, ele vai começar a complicar as outras áreas da minha vida e, fora isso, ele vai também complicar a vida das pessoas que estão à minha volta. E a vida das pessoas da minha volta as pessoas à minha volta vão acabar pagando um preço por algo que elas não provocaram, por algo que elas não fizeram. Elimeleque morreu. Aquele plano dele, que era de passar um tempo, depois eu volto, acabou sendo permanente para ele. Ele morreu em outro país, distante da terra da promessa. Os seus filhos começaram a crescer, foram vivendo e tocando a vida lá. Eles chegaram a casar com mulheres moabitas, mulheres que não faziam parte do pacto, da aliança, porque simplesmente eles estavam vivendo aquilo dali. Eles se acostumaram com aquela situação. Eles se acostumaram a viver longe de Deus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus está dizendo a primeira coisa: não congregar está errado. E a gente não pode se deixar levar pelos maus hábitos de alguns. Não nos deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos o quê? Admoestações. Admoestações aqui é exortar. Admoestar é chamar atenção. Admoestar é dizer assim, está errado. Se eu não faço isso, ele está dizendo assim, pelo contrário, a gente tem que agir dessa forma. Se eu não estou admoestando, eu estou fazendo o quê? Sendo conivente. Eu estou sendo conivente com a ausência das pessoas. Principalmente agora que eu sei que o dia se aproxima. Principalmente agora que eu sei que a presença do Senhor, ela está próxima, cada vez mais. Por que vocês estão rindo? Foi a cabeça que eu escuto barulho. E por que esse texto? Elimeleque e a sua família simplesmente se acostumaram a viver longe da comunidade que eles estavam ali, dos irmãos da fé. Elimeleque e a sua família, eles se mudaram e se acostumaram com a ausência de Deus. O costume de estar longe, ele vai ficando cada vez mais forte. E aquele tempinho, aquele que a gente dizia assim, não, eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho que fazer determinada coisa. Aquilo dali começa a se tornar algo tão comum, um hábito, que quando a gente vê,
a gente está fora. E o pior é que a gente nem sente falta. Isso aconteceu comigo quando eu estava no meu 3º ano, com a desculpa de que eu vou estudar para o vestibular. Fiz tudo menos estudar para o vestibular no domingo, mas não estava na igreja. 3 anos depois é que eu comecei foi que Deus realmente, Ele tocou no coração e eu comecei a sentir falta daquilo que eu vivia quando eu era adolescente, mais jovem. E eu vi que eu passei 3 anos perdendo isso. E a consequência do ato de Elimeleque é que Noemi agora, ela também teve que enterrar os seus 2 filhos em uma terra distante. Elimeleque faleceu, os 2 filhos faleceram, e Noemi agora, ela está sem marido, sem filhos, sem neto, sem família, sem terra, distante da sua comunidade de fé. Ela não tem mais nada. Ela e as suas 2 noras, elas estavam agora caminhando para a pobreza. Sendo que é interessante que a fome foi o motivo pelo qual fizeram eles saírem da terra e se aventurar em outro lugar. E quando geralmente a gente faz escolhas erradas, querendo tomar o controle das coisas, querendo tomar o controle do mundo, geralmente vai acabar mal. Daí a necessidade da gente ter isso no coração cada vez que a gente for tomar decisões. O que vai acontecer com o nosso futuro, literalmente, só Deus sabe. Ninguém sabe se é ter uma promoção, se é perder o emprego. Ninguém sabe se é ter um filho ou se perder um filho. O que a gente sabe é que todas as coisas estão submissas à vontade de Deus. E é isso que nós devemos viver e buscar. Porque Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz que logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a certeza que a gente tem que ter, de que nós hoje não estamos vivendo a nossa vida à toa, mas existe um propósito muito maior para ela. O propósito, no mínimo, é saber que Cristo, Ele morreu por mim, que Cristo, Ele morreu por você. Ele nos amou tanto que Ele se entregou para que nós pudéssemos agora ter outra vida, para que agora nós pudéssemos ter uma novidade de vida. E essa novidade de vida não é para que nós vivamos como nós vivíamos antigamente. Muito pelo contrário, é para que agora a gente tenha o ânimo, o motivo, sabe, o foco necessário para que a vontade de Deus, de fato, ela seja vivida por nós. Nós agora temos essa oportunidade. E é por isso que hoje nós estamos aqui, nessa noite de ceia, para poder celebrar aquilo que Cristo ele fez por nós. O que Ele fez não foi simplesmente morrer. A gente precisa entender o tamanho do sacrifício que Cristo ele fez. E isso tudo é para que nós agora pudéssemos andar nessa novidade de vida. Agora, se eu vivo uma novidade de vida, ou se eu digo que eu vivo essa novidade de vida, por que é que eu vou estar voltando para reviver coisas que não competem mais? Por que é que agora eu não vou estar buscando, porque agora eu só vou buscar a Deus quando eu estou precisando, e não quando eu faço a busca com Deus um estilo de vida. A fim de evitar situações como a de Elimeleque, é que nós precisamos buscar a Deus o tempo todo. E agora chega o momento de realmente a gente parar e buscar ao Senhor. É o momento, quero convidar você agora a ficar de pé, porque nós iremos orar, vai ter a distribuição dos elementos para esse momento de ceia. Mas eu queria que você realmente pudesse orar
Que você pudesse agora fazer uma avaliação da sua vida, que você pudesse agora saber quais são as decisões que você precisa tomar, ou decisões que você tomou. Você precisa resplandecer, espelhar Deus através de você. E o caminho que você está seguindo, o que você está fazendo, é o caminho que realmente espelha ao Senhor. Se as pessoas que estão observando o seu caminhar, vendo apenas pelo que você faz, como você reage, elas ali vão estar vendo um cristão que quer viver a vida de Cristo a qualquer custo. Ou é uma pessoa que, quando levada a uma situação extrema, bota para fora apenas um velho homem. Apenas uma pessoa que em nada representa o sacrifício de Cristo. Elimeleque achava que estava fazendo o melhor para ele e para sua família. Mas o melhor que nós podemos fazer é buscar ao Senhor. Nos arrependermos quando necessário, nos humilharmos o tempo todo. Buscar ao Senhor em todo o tempo. E é por isso, Deus, que o que eu te peço agora, Senhor Deus, é que Teu Santo Espírito ele possa trazer à nossa mente agora, Senhor Deus, uma retrospectiva da nossa vida, do nosso caminhar, do que eu tenho desejado, de quais são os meus sonhos, a minha ambição, as minhas ambições. Deus, eu coloco, Senhor Deus, eu peço que nós possamos despejar tudo isso diante do Teu altar. Para que o Senhor possa levar para longe, tirar de nós aquilo que não é da Tua vontade, que não é do Teu querer, Senhor Deus. Deus nos dá fome e sede de Ti. Nos instrui, Senhor Deus, através da Tua palavra. O salmista, Salmo 119, já diz isso, quando diz que nós ficamos sábios a partir do momento que nós lemos e guardamos a Tua palavra, Senhor Deus. É isso que nós precisamos, Senhor Deus, para que dessa sabedoria que vem do alto, para as decisões que nós precisamos tomar a todo momento, todos os dias, Senhor Deus. Porque as decisões, elas precisam revelar que o Senhor é o nosso Deus. As nossas atitudes, Senhor Deus, elas precisam revelar o tamanho do Deus que nós cremos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos ter vida com o Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa ficar conosco. E que nesse momento, Senhor Deus, de ceia, agora que terá a distribuição dos elementos, seja um momento em que nós possamos parar, pensar, refletir, reavaliar toda a nossa vida. Tudo, Senhor Deus, que se passa dentro de nós. Nós precisamos da Tua instrução, Deus. É dessa forma que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aqui? Vai pegar, meu pai? Dino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
mais constrange é saber que Deus, Ele nos amou antes da fundação do mundo. O que mais nos constrange é que Deus, Ele nos aceita da forma como nós estamos. Mas Ele não quer que a gente permaneça assim. Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele nos transforma. E essa transformação é para que nós possamos experimentar algo maior, algo único. Essa transformação que Ele proporciona em nossas vidas é para que nós estejamos eternamente aliançados, unidos com Ele. É o momento em que nós sabemos que nunca mais estaremos abandonados, sós ou rejeitados. O Senhor, Ele é conosco. É por isso que quando Jesus ele estava com os seus discípulos na noite da ceia, enquanto eles estavam comendo, Jesus ele pegou o pão e tendo abençoado, ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo para que todos comessem, porque aquele era o seu corpo. E logo depois ele pegou um cálice, tendo dado graças, ele deu também aos seus discípulos. E ele disse que todos deveriam beber dele, porque aquilo era o seu sangue, o sangue da aliança que estava sendo derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E Cristo disse: eu digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Ele fez a promessa que nós estaríamos com Ele no reino do Pai. É por isso que nós nos alegramos e participamos agora com essa alegria. Ó Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, Senhor, quando nos dá o privilégio e a oportunidade de participarmos dessa mesa, Senhor. Sabemos que fomos recuperados, regenerados, Senhor, através da morte do Teu Filho, Senhor. Que aquele momento na cruz, Senhor, seja algo marcante, impactante na minha e na vida de cada um aqui, Senhor. Que possamos entender que não foi por acaso, e nem tampouco foi barato o preço que foi pago naquela cruz. E foi por mim, e foi por cada um de nós, Senhor, que foi necessário passar por ele. E nesse momento, Senhor, que estamos celebrando, ó Pai, que o pão e o vinho nos faça sempre lembrar desse momento. Que somos regenerados, mas também, ó Deus, somos recuperados a ser o chamado filhos de Deus. Por isso nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor e a misericórdia do Deus Eterno Pai, que o consolo, o caminhar, o conduzir do Deus e Espírito Santo repousem sobre todos nós, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana, vamos louvar mais ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
maravilha.